Bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje, um dia muito especial, estou trazendo um tema muito especial também. Hoje, 29 de outubro, é o dia do livro, então nada mais justo do que a gente falar sobre livros. Eu fiz uma seleção especial de livros relacionados à moda, os meus favoritos, porque moda não é só desenhar, só corte e costura. Tem que estudar, tem que pesquisar, porque tudo faz diferença. E eu vou mostrar para vocês alguns dos meus favoritos. Vamos nessa? Pois é, dá pra ver que eu gosto muito de livro, porque cada um tem um conhecimento muito especial. Você não precisa ler inteiro ou ler o tempo todo, mas você pode sempre olhar, buscar, folhear aquele livro que vai te trazer também muitos conhecimentos e insights importantes dependendo do que você está procurando. Então vamos começar nessa lista? Primeiro, vou falar de alguns livros mais genéricos, mais históricos, mais sobre moda no geral. Olha só esse daqui. De quem que é? O Fashion Illustrator, da Beth Morris, tá? Da Kozak Naif, a editora. Essa edição já é velha, mas tem edições novas, tá? Normalmente, livro de moda não é livro de design, de moda, essas coisas, não é um livro barato, tá? A última vez que eu vi, ele tava mais de R$100, mas é um livro que vale muito a pena, tá? Ele fala Fashion Illustrator, mas não só da ilustração. Então, ele fala desde o desenho, representação, pesquisa de material, pesquisa de tendências, como desenhar, criar um lookbook, uma composição de imagem. Ele é ilustrado, todo ilustrado, tá? É muito gostoso de ver. No final, ele tem referências de artistas, de ilustradores de moda para você olhar, tá? Ele fala de história da moda, ó, cartelas, de inspirações. É um livro muito legal. Eu falo que é um livro iniciante, tá? Quem tá começando, é um livro chave, que você pode sempre olhar. Esse já é em português, mesmo sendo Fashion Illustrator. O manual do ilustrador de moda, tá? Então, não serve só para ilustrador, serve para criador também, quem cria coleções, etc. Vale muito a pena esse livro. Adoro, sempre olho, sempre vejo algo novo e diferente. Seja na parte de pesquisa, de desenho, de história da moda, de inspiração, de cartelas. É muito legal, vale a pena. O próximo livro é esse aqui. Pequenininho. Moda, o século dos estilistas. Esse aqui é uma versão italiana, eu comprei lá fora faz tempo. Já tem no Brasil uma versão em português, tá? Ele é pequenininho, ó, são só algumas páginas. E ele traz o século de 1900, tá? De 1900 a 1999. E falando de cada década, cada estilista. Mas mais legal que isso, deixa eu abrir aqui pra vocês. Para quem gosta, trabalha ou estuda moda, muitos livros são importantes. Alguns bem clássicos e marcantes, outros já diferentes que a gente vai conhecer. A minha coleção especial eu juntei com muito suor enquanto eu ainda estudava na Europa. Tem livros em japonês, francês, italiano, espanhol e português também, todas as línguas. Porque cada um traz um conhecimento diferente e muito especial. Vou apresentar para vocês, isso aqui são só os meus favoritos. Olha só quantos livros da área eu tenho na minha prateleira. O legal desse livro é que aqui ele vai falando de décadas em décadas, tá? Então ele abre uma década, tem todo um temática sobre aquela década, tá? Vai conceitualizar essa década. Depois, olha só que sacada que tem. Muito ilustrado, imagens incríveis, é lindo, vale muito a pena. Mas aqui, cadê? Então ele falou, conceitualizou sobre a década, vai vir com os estilistas da década, ok? Uma história, estilo, características dos nomes mais importantes daquela década. Balmain, Jacques Fair,
E aí, isso que eu gosto. Ele vem aqui, ó. Il look del decennio. O look dessa década. Então ele vai falar como que era o estilo dessa década mesmo. Cabelo, penteado, maquiagem. Não é só as roupas em si. Vai falar de estilo, como que a mulher deveria se parecer, como a mulher se parecia, tá? Penteados, maquiagens, estilos de roupa. Os ídolos, ó, ídolo del decennio, que são os ídolos, né, ou ídolas daquela década. Então, as pessoas que mais representaram aquela década, artistas, atrizes, pessoas famosas, cantoras, e aí ele começa a outra. Então, esse livro é muito legal. Então, ele vai abordar todo o século de 1900, que é o século mais cheio de estilistas, de criações e tudo. Vai falar década por década, temática, vai contextualizar aquela década, o que estava acontecendo, como que era, vai falar dos principais nomes criativos, dos principais estilistas de cada década, vai finalizar com o look, como que as mulheres se maquiavam, se penteavam, como elas, a aparência delas, afinal, se era um look mais carregado, se era um look mais light, mais delicado e por aí vai. E no final, os ídolos, né, as musas de cada década, que você consegue ver perfeitamente tudo que ele falou anteriormente. Do cabelo, da maquiagem, do estilo, tá? É muito bom. Não é um livro barato, tá? Mas é um livro que vale muito a pena para você sempre ter referências incríveis. Vamos pro próximo? E a pilha vai diminuindo. Esse livro é um pouquinho diferente, tá? Fashion e Architecture. Moda e arquitetura. Eu amo esse livro. Moda e arquitetura têm uma relação muito próxima, muito íntima. Elas são ali, ó, juntinhas. Tanto no estilo de projeto de pensamento, no processo criativo, tem muita coisa parecida. As referências do corpo humano, né? Toda a arquitetura ela é referenciada no corpo humano, no ser humano, né? Le Corbusier já criou isso. E a moda também, só que a escala é um pouco diferente. E a arquitetura trabalha textura, trabalha sensações, trabalha cores, né? Van Wasser, que é um pintor muito legal, ele é suíço, se não me engano, belga. Muito interessante. Ele fala que nós somos 5 peles, né? Todo ser humano tem 5 peles. A primeira pele é a nossa pele física. A segunda pele é a nossa roupa. A terceira pele é a nossa casa, nosso ambiente, né? Que representa a gente. Nossa casa é a nossa cara. Então ela também é a gente. A quarta pele é a nossa sociedade. Seja o bairro, seja a cidade que você está ali porque ela te representa. E a quinta pele é o mundo, porque tá todo mundo no mesmo barco, tá? Então ele coloca que tanto a roupa como o ambiente que a gente tá representa a gente mesmo. Por isso a arquitetura e moda, ó, anda muito junto. E esse livro traz isso. O que ele mostra, tá? Esse livro eu gosto de ter como referência, sempre olhar, me inspirar de alguma coisa. Você acha que ele vai ficar falando só de estruturas? Olha só, ele fala bastante de roupas, de modelos, fala de textura, fala de construções, aí ele vai linkando, ó, tá? Tem muita coisa, ele vai fazendo todo um link de estruturas, de têxteis, de materiais, como a moda e a arquitetura andam juntas, falam a mesma coisa, como elas se completam, tá? É muito bonito. É um livro que eu gosto sempre de estar folheando, sempre de estar olhando. Tem imagens, tem fotos absurdamente lindas, olha só. Para você se inspirar, isso aqui, fazer todo um trabalho de pregas, de plissados. É incrível, dá para você se inspirar muito, ó, vazados. Hoje que a gente pode fazer o corte a laser nos tecidos, né? Olha só quanta coisa a arquitetura pode trazer. E esse livro faz essa ligação, essa junção, ó. Também tem referências de moda para você estar olhando sempre, e ele sempre justifica um com o outro. É muito legal.
Esse que eu tenho também é a versão em inglês, mas existe já a versão em português. Procura, mas não vai estar no setor de moda, provavelmente vai estar no setor de arquitetura, ok? Aí essa capinha aqui, acho tão legal. Não é a capa original, tá? Esse aqui é aqueles papéis que vem, tá? Por isso tá até estragadinho, olha que judiação. A capa é mais simples, mas olha que tudo, estamos falando de textura, estamos falando de tátil, de tanta coisa demais. Próximo livro. Esse livro, ele não é de moda, ele é de gestão. Mas eu recomendo porque é um livro muito pequenininho, ó, super rápido e fácil de ler. Quem faz administração, gestão, já ouviu falar. Se não leu, você lê em um dia, porque ele é muito gostosinho, facinho de ler, mas eu acho referência. O meu comprei usado mesmo, tá? O Mito do Empreendedor. Não sei se vocês conseguem ver, de Michael E. Gerber, tá? É um clássico, tanto que esse livro é velho. De 92. Olha, é velho, nem é tão velho, mas sim. E o que ele fala de legal? Eu acho uma ótima referência, por isso que eu tô trazendo. Sempre que eu sinto que eu tô me perdendo, eu volto e dou uma lida nesse livro. Ele fala dessa questão de empreender. E o empreendedor, ele tem 3 perfis. Tem o perfil do gestor, tem o perfil do técnico e tem o perfil do operacional, tá? Normalmente quem trabalha com moda é muito operacional. Adora fazer, colocar, obedecer, até um pouco de técnico, criar, gosta de fazer. Mas tem que ter também esse perfil mais empreendedor, essa visão mais ampla de delegar as coisas, de saber como trabalhar. E esse livro coloca bem isso, porque cada perfil desse tem seu lado positivo e seu lado negativo, tá? Então ele coloca isso e ele fala, você não precisa ter 3 pessoas, uma pessoa só pode ter os 3 perfis, pode trabalhar e desenvolver esses 3 perfis. Porém, tem que saber o momento de atuar com cada um deles, para a gente conseguir gerar uma empresa decente, criar uma marca que funcione, que ande, porque quem já tentou, quem já criou, sabe como é difícil. Você tem que criar, produzir, vender, gerir, pagar conta, comprar material, falar com fornecedor, atender cliente, é muita coisa. Se você não souber dominar quem desses 3 perfis tem que atuar a cada momento, você acaba se perdendo e vai ficando cada vez mais difícil. Então esse é um livro que eu recomendo sempre de ler. É muito rápido, muito fácil, vale a pena, vai te ajudar a clarear a mente para você se organizar como gestor da sua marca. Vamos pro próximo? Eu gosto muito de modelagem, sou especializada em modelagem, é minha paixão. E por isso também tem um livro de modelagem do Senai CETI. Esse livro aqui não é igual aqueles livros que a gente vai ver que ensina a fazer moldes. Não é isso. Ele vai falar da modelagem em si, do corpo, tá? Das estruturas, das regras de medida, de graduação, como que funciona, a padronização, a modelagem industrial, o que é, como que ela veio, alfaiataria, variação de medida, de corpo nacionalmente, mundialmente, variação de masculino e feminino, tá? Ó. Então, assim, tem muita coisa legal para quem gosta de modelagem. Ele, lógico, conceitua um pouco das décadas, dos grandes nomes, para falar de estilo de roupa, cintura mais alta, cintura mais baixa, peça mais justa, peça mais over e por aí vai, tá? Como é a modelagem nos dias de hoje, como era a modelagem antigamente, tá? O processo disso, medidas, ele é bem legalzinho. Para quem gosta de modelagem na área, quer aprender um pouquinho mais técnico, esse livro é bem interessante e é fácil de ler. O Senai sempre faz coisas bem didáticas, bem fáceis de entender, tá? Então eu recomendo. Agora, tem mais um. Esse livro eu ganhei, tá? Ainda não vou entrar na parte de modelagens, que esse aqui são só de modelagens. Esse livro eu ganhei e eu amei. Não tem quase nada a ver, mas é bem interessante. Livro de bordado Singer. Esse livro, ele é um livro bem antigo também, de 1947. E ele fala de bordados, tipos de bordado, como fazer cada tipo de bordado, encaixe em inglês,
cretone, tem até bordado em madeira, pra vocês terem uma ideia, tá? Encaixe de renda. E todos os bordados que ele apresenta aqui, que são lindos, absurdos, assim, rococó, tá? Olha só. São feitos, e ele dá o passo a passo, principalmente na máquina de costura. São bordados que não se faz mais hoje, entendeu? Porque as pessoas não têm. Mas na máquina de costura. E deixa eu falar, de 1947, as máquinas de costura de 1947 faziam costura reta e zigue-zague. Pronto, acabou. Não faziam mais nada. Hoje elas fazem 500 mil pontos. Aqui não. É uma reta e um zigue-zague básico. É aquela pretinha. Lembra aquela máquina pretinha? Então, com aquela máquina ele ensina a fazer tudo isso de bordados com técnicas incríveis. Então é muito interessante para a gente não perder essa história, essa habilidade que as pessoas tinham de fazer coisas incríveis com uma máquina simples. E hoje a gente, com máquinas super tecnológicas, a gente apanha e não consegue, né? Então, são os livros que eu separei mais gerais, diferentes, de várias áreas. Como eu disse, minha especialização é modelagem. Então eu tenho bastante livros de modelagem e livros bem especiais que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui, quem gosta de modelagem já viu, já ouviu falar, tá? O meu tá tudo em japonês, tem em português também. Tem em português também. Esse aqui é o volume 2, mas tem o volume 1, o 2 e o 3. Eu tenho os 3, tá? Peguei só esse aqui pra gente ter uma ideia. Então ele fala de modelagens, de coisas bem tridimensionais, criações bem estranhas, os volumes e formas bem diferenciados, tá? Pra gente... E ensina como fazer, então você pode ver que são bem experimentações, umas coisas meio loucas assim, tá? O volume 1, 2, vai ficando mais estranho a cada volume. E ele ensina depois, ó, como fazer aquilo que ele mostrou, como fazer esse recorte. Ah, Inara, mas se tá tudo em japonês, adianta ter um livro em japonês? Eu acho que adianta. Por quê? Eu vejo as imagens e deixa eu te falar uma coisa. Eu não entendo nada de japonês, nenhum daqueles símbolozinhos, não consigo entender nada. Mas números são números, tá? Então, quando ele fala de números, não sei se vai dar pra ver. Números são números. Então, aí eu vou conseguindo identificar. E eu não tô preocupada necessariamente com o que ele tá falando. Eu quero entender a lógica de pensamento. Olha só como eu já separei um monte de coisa. Eu sempre marco, faço anotações para depois testar, experimentar, aproveitar e inventar. Então, eu tenho os 3 livros da coleçãozinha, são 3 volumes muito legais para quem gosta principalmente de criar na modelagem, experimentar. Tem esse outro também que é japonês, esse eu não sei se tem em português, tá? É parecido, mas ele fala de drape, tá? O que é drape? Drape é drapeado. Então, ele cria, é o mesmo processo. Ele vai dar várias imagens das peças prontas, tá? Mas sempre com drapeados, volumes e drapeados, quedas, então bastante coisa assim. E no final, ele ensina a fazer essas peças. Olha só que incrível esse modelo, né? Olha aqui o caimento, tá? Não sei se dá pra ver. Mas é incrível, gente. Eu sempre marco, acho lindo, maravilhoso. Quem gosta de drapeado, ó, tá? Aqui a pecinha. Quem gosta desse tipo de peças mais soltas de volume, gosta de trabalhar com drapeado, a maior parte é em malha, que malha dá um caimento muito mais bonito, mas tem algumas coisas em tecidos também, tecido plano, com caimentos muito bonitos nesse livro. Eu gosto bastante. Drapeado é uma coisa bem particular da gente estar trabalhando, porque depende muito do material que a gente está usando. Tenho mais alguns livros nesse estilo, tem um livro de reaproveitamento, eu ia falar upcycling, mas eu não gosto de usar o upcycling nesse caso, mas é mais ou menos isso.
que ele pega peças e reformula em outras peças, tá? Então ele reaproveita. De uma peça ele faz outro modelo, sempre nesse estilo. Traz as fotos, a peça que era antes, como ela fica no final e como fazer aquilo, como chegar naquela etapa. É bem interessante. Vamos para os próximos. Esse aqui é outro livro que eu ganhei também, nem dá pra ver, só dá pra ver um Singer gigante aqui, tá? Adoro. Aliás, ganhei da Lilian, era da mãe dela, tá aqui escrito, tá? Esse é de 45, aquele era de 47, esse é de 45. Porque antigamente, gente, as pessoas aprendiam a costurar pelo correio, tá? Não sei se você sabe, método Vogue, pelo correio. As pessoas se capacitavam via carta no corte e costura. Então, se você acha que hoje, eu não aprendo na internet, eu tenho que fazer um curso presencial. Brincadeira, né? Porque antes você aprendia pelo correio, você acha que com vídeo na internet você não vai aprender. Fala sério. E esse livro aqui, voltando ao livro, ele traz acabamentos, tá? Como fazer acabamentos na máquina, traz algumas técnicas, acabamentos especiais. Pode ver que eu marco tudo que eu acho interessante e importante, que eu quero rever, eu vou marcando. Franzidos, como passar no ferro, fazendo bainhas, então ele traz várias formas de fazer bainha, traz imagens e traz escrito. Esse é em português, ainda bem. E depois, ele traz um pouco de modelagem, algumas peças, tá? Vem aqui, vai fazer um macaquinho, basicamente, tá? Tem o passo a passo, a construção do corpo, tem antes a tabela de medidas, ok? Vestidinho, pijama, tem infantil, tem adulto, tem feminino, tem masculino. Uma blusa com manga raglan, tá? Eu gosto bastante disso porque são técnicas de 1950, tá? Que no Brasil foi um dos auges do corte e costura e da modelagem. E são técnicas que, de certa forma, muito delas se perderam, tá? Eles faziam tipos de modelagem que já saiu aqui, uma saia com panos godê de nesgas, tá? Ou nesgados, desculpa, saia com panos godê ou nesgados. Era uma saia que não se usava mais, hoje já tá usando, que vai criar um godê, porém é em telas, que são as nesgas, tá? Então tem bastante coisa, são modelos mais simples. Tem até sutiã. Cadê a foto do sutiã? Aqui, Tá? Imagina aqueles sutiã dos anos 50, incríveis. Calças pra senhora, pijama de homem, tem bastante coisa no livro. Era um livro completo, isso aqui era uma apostila completa. Então ela te ensinava a mexer na máquina, fazer acabamentos especiais, simples ou não, e depois ainda te ensinava a modelar essas peças. Incrível, né? Tudo pelo correio. Vamos pro próximo? Esse aqui é a mesma coisa, esse eu ganhei da minha avó. Não sei se dá pra ver, método Vogue, corte, costura, alta costura. Então aquele era o mais simples, o mais básico. Esse é da alta costura, tá? Esse é de 52. Então ele vem explicando, conta a história da escola de corte e costura, alta costura em São Paulo, quem criou, quem não criou e um monte de coisa, tá? Explica o método, tem tabela de medidas. E aí depois, olha só que lindo, eles vêm com o modelo, não dá pra ver, né? Com o modelo, uma explicação, tem o desenho do modelo, tem como cortar isso no tecido. Olha que legal, então eles representam como cortar isso no tecido. A parte de modelar mesmo, de medidas, etc., não é tanto, porque ele parte do princípio que você já aprendeu naquele outro livro. Então aqui ele só ensina algumas coisinhas, alguns detalhes e mostra como cortar e às vezes montar essas peças. Por exemplo, aqui, tá vendo? Para fazer esses recortes, aí ele mostra como você vai cortar, como você vai abrir. Ele já faz direto no tecido aqui, ele ensinava a fazer tudo direto no tecido, tá? Mangas, olha só, as mangas que a gente tá usando hoje, todas, olha aqui como ensina, mangas bem diferentes, volumes,
tá? Eu adoro esse livro. Ensina a fazer uns casacos maravilhosos, tá? Fraque, um monte de coisa que hoje a gente nem usa mais. São recortes, são modelos que a gente nem usa mais, mas são incríveis. E se você fizer, pode ter certeza, vai arrasar. Lógico, você não vai usar mais tanto essas medidas. Você vai pegar o processo de pensamento deles e atualizar, né? De acordo com o corpo, com tudo, para os dias de hoje. Mas você cria modelos lindos, lindos, lindos. Feminino, masculino. Então, isso aqui, gente, é alta costura. Chiquérrimo, adoro. Era da minha vozinha. Agora é meu. Estamos quase acabando, tá? Vou falar mais 3 livros também de modelagem que eu gosto muito pra gente encerrar. E olha só que diferente. Esse aqui, Devenir Modeliste, tá? É modelagem infantil. Les vêtements des enfants. Em francês, tá? Tem em inglês também. Esses livros ele tem normalmente em francês e em inglês, tá? O mesmo texto, para você conseguir entender. Até porque as escolas lá fora que ensinam esse tipo de curso, normalmente são escolas que recebem gente do mundo inteiro. Então esses cursos são bilíngues, na língua oficial e em inglês. Que é independente de quem vier, se vier da China, se vier do Brasil, teoricamente tem que estar falando inglês, vai conseguir acompanhar o curso, tá? Então aqui ele fala de modelagem infantil, dos enfants. Então fala de vários tamanhos, tá? Layette, tá? Que são por faixa etária, mais ou menos. Não é faixa etária, porque lá fora eles não trabalham com faixa etária, eles trabalham com alturas, tá? Então a gente tem crianças até X altura, depois vira outra altura e vai, conforme vai crescendo, vai mudando um pouco a modelagem. Pode ver que essa menininha aqui, ó, ela já é maiorzinha, tá? Vai até June. June é uns, teoricamente, 16 anos, ok? Tem feminina, tem masculina, tem infantil, tudo infantil. E o legal também que a modelagem infantil, a grade, né, a regra de aumento é um pouco diferente, porque as crianças não crescem, não aumentam né, conforme cresce, as medidas não aumentam igual o adulto. Elas aumentam bem mais, né? Ela cresce muito rápido e por aí vai. Então, o livro de modelagem infantil traz isso, é bem interessante. E é francês. Por quê? Ah, chique, tá metida falando que é francês. Não é. O processo, o tipo, o raciocínio, a lógica da modelagem brasileira é diferente da francesa, que é diferente da japonesa, que é diferente da italiana, pela creazione dell'abiti. Então aqui, olha só, ele vai ensinando, é quando a gente fala que existem vários tipos de modelagem. Modelagem inglesa, modelagem francesa, modelagem italiana, modelagem industrial. Isso tudo são processos lógicos diferentes. Que é incrível, gente. E assim, estudar cada tipo desses só vai agregar para você. Você vai conseguir criar uma lógica da modelagem absurda, tá? Por isso que eu gosto muito. E esses livros são lá fora, tá? Porque são livros comuns, são livros, teoricamente, não são grandes livros que nem aquele da moda dos estilistas do século. São livros mais específicos, que algumas editoras nacionais trazem, a Cosac Naif sempre traz alguma coisa bem legal de fora e traduz, mas lá tem tantos, juro pra você, lá tem tantos, aqui não tem, a gente não tem quase nada, mas lá tem tantos que você não sabe qual trazer, qual não trazer, tá? Então tem muita coisa interessante. Aquele lá infantil era francês, esse aqui, criação de roupas, né, de hábito, é italiano, então ele traz também, um pouco de montagem, traz como tirar, eu queria achar aqui, como tirar defeitos, sabe? Ficou aquelas rugas na calça, ou a manga tá torta, ou as costas não servem, então traz bastante coisa. Gosto bastante desse também, e é no processo, no raciocínio da modelagem italiana, tá? Todos são diferentes. Tem um post no meu blog que eu explico cada uma dessas modelagens e por que elas são diferentes. E para finalizar, esse último aqui,
construção de prendas espanhol. Tem de tudo um pouco, né, gente? Ele é parecido com aquele Fashion Illustrator, tá? Então ele vai falar um pouco, contextualizar, falar das décadas, tirar medidas, como construir um molde, uma base, e vai pegar principalmente essas roupas de desfiles, roupas mais ousadas, mais abusadas. Aqui também, ó, ele fala de defeitos, tá? Não sei se consegue ver. Quando a manga franze aqui, quando a manga torce, como resolver esses defeitos. Ai, faz isso aqui, odeio isso. Marcação, ensina a fazer marcação de tecido. Para alfaiataria é extremamente importante. Mas eu não gosto. Fala de materiais, tá? Acabamentos, com costura, sem costura, overlock, tipos de bainha, como trabalhar com rendas, que rendas você nunca corta no meio, você tem que acompanhar o desenho, couro, outros materiais. E, deixa eu achar aqui, tem um que eu sempre uso. Por exemplo, tá? Uma saia em telas, como a gente abusar das técnicas, como a gente ousar, deixar isso bem grande. Por isso que ele gosta de trabalhar com peças mais de desfile, que tudo é exagerado. Lógico, a gente não precisa aplicar isso no dia a dia, mas a gente tem que entender se a gente elevar isso, se a gente exagerar isso, até onde a gente chega, né? E pra gente poder ousar, a gente tem que saber ousar por aí. Olha isso aqui, que incrível. Todo um preguiado embaixo, olha, da manga. Fica lindo, gente. Tem cada coisa que às vezes a gente não vai ver no nosso dia a dia. Eles fizeram uma curadoria muito especial pra montar esse livro. E a parte que ele fala, Annette Fisher, e a parte que ele fala de modelagem, na verdade, esse livro fala pouco de modelagem, tá? Mas a parte que ele fala da modelagem, ele fala com esse processo lógico espanhol, que é diferente de todos os outros que a gente viu. Cada um tem sua característica. Bem legal, né? Então, se você acha que moda é ficar assistindo videozinho aqui no YouTube, é ficar olhando tendências e desfiles e etc, e só isso, desenhando e pronto, acabou? Não. Tem muito mais. A gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando novidades, porque, gente, cada piscar tem uma novidade, piscou, novidade, tá? E a gente tem que estar sempre se atualizando. Bom, esse foi o nosso vídeo pro Dia do Livro. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, se inscrever no canal para sempre receber as novidades. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!